A terceira temporada de Stranger Things, ela tem uma mudança de tom pra série, que pode incomodar alguns, porque a série começa a ter muito mais elementos de comédia do que tinha antes. Porém, ela ainda consegue manter o tom de sobrenatural, de terror, que é a marca registrada da própria série desde a primeira temporada. Porém, aqui na terceira temporada, eu acho que tem uma coisa que dá pra gente louvar, e acho que com uma boa produção, isso, e principalmente de série, isso aqui é uma coisa que a gente precisava colocar num altar e falar, ó, é isso que a gente precisa esperar das nossas séries. Essa temporada, ela quase não tem gordura, e desde o momento 1 é setado o problema que está acontecendo na cidade, como as coisas vão escalonando a partir do momento, e você sabe o tempo todo do que eles estão correndo, e do que eles estão correndo atrás, né? A segunda temporada tem algo que me incomoda, que é justamente como a série demora pra ela pegar ritmo, ela demora pra você entender o que tá acontecendo, demora pra você entender as implicações, tipo assim, o Will tá com alguma coisa estranha nele, tá, mas e daí? Né? O que isso afeta, né? Que coisa estranha é essa? Pra onde isso vai? Pra onde isso vem? Na terceira temporada, não. Na terceira temporada, desde o primeiro momento, você já entende, tem algo acontecendo, o Billy foi pego, você entende qual que é o setup da cidade, como é que tá o setup dos personagens, isso é muito bem feito. E aqui também tem uma parada que é muito legal, que assim, na primeira e na segunda temporada, os personagens, eles estavam vivendo tanto o problema que você via muito pouco do desenvolvimento dos personagens, né? Desde o momento o Will é sequestrado, e aí você vai vendo eles tentando resolver o sequestro do Will. Depois o Will é possuído e eles estão tentando resolver a possessão do Will. Aqui dá um tempinho pros personagens eles serem personagens, né? Pra gente poder entender um pouquinho mais o desenvolvimento deles. Então a gente vê que agora eles estão um pouquinho mais velhos, eles estão tendo problemas de pré-adolescentes, eles estão namorando, eles estão lidando com viagens, eles estão lidando com o crescimento. E isso é muito divertido. Você vê uma dinâmica nova pros personagens, você vê uma vibe mais. Com mais elementos, mais coisas pra se contar, outros dilemas que deixam essa trama muito mais rica, né? O Will, que ele ainda tá esse problema de tipo, ele não envelheceu tanto quanto os outros meninos ainda, os meninos têm um problema de namoro, a própria relação entre eles às vezes mudando, o Dustin voltando de viagem, não se sentindo pertencente ao grupo, essa coisa do menino que vai viajar e volta com uma namorada e ninguém acredita nele. Tudo isso são elementos que batendo um no outro, fazem com que esses personagens fiquem mais ricos e cresçam, né? O desenvolvimento dos personagens dá um up, ao passo que eles têm que lidar com problemas maiores, né? Agora, o envelhecimento e o amadurecimento da Eleven, junto com a personagem da Max, que é maravilhosa. E essa temporada, como ela tem um pouco mais de humor, ela toma muito mais um tom de filme dos anos 80 da Sessão da Tarde. Muito. Aqui é total, né? Essa iluminação super John Carpenter, essas cores roxa, neon, cara, eles abusam disso, então tem um climaço de John Carpenter, assim, maravilhoso. Acho legal como, eu tenho anotado aqui como cada série, cada temporada da série, ela tem inspiração em filmes antigos, né? Então teve ET no primeiro filme, você tem Exorcismo no segundo filme, Invasores de Corpos em determinado momento, você tem o Enigma do Outro Mundo também, você tem essas coisas que são sendo referenciadas do jeito que a história conta, né? Então isso é muito legal. E aqui, pô, John Carpenter total, esse clima de filme da Sessão da Tarde, humor com terror, que era uma coisa que acontecia muito, né? Então, quem vai lembrar aí de Gremlins, quem vai lembrar de Patrulha Monstro, Monster Squad, quem vai lembrar de Meus Vizinhos São um Terror, quem vai lembrar de Goonies, quem vai lembrar de vários desses filmes que misturavam muito esses elementos de sobre A Hora do Espanto, pô, muito isso, A Hora do Espanto, que é um filme de comédia, mas com terror. Então o The Boys também tinha muito isso, Garotos Perdidos. Cara, esse é o clima dessa temporada e acho que ele encaixa, aqui ele encaixa bem, sabe? Acho que funciona pro que ele tá querendo contar, porque ao mesmo tempo que ele referencia no jeito como ele tá contando a história. Isso funciona pra mim, mas eu entendo que não gosta dessa temporada. Algumas pessoas vão preferir um pouco mais da sobriedade da primeira, um pouco mais pé no chão, mais séria, mais sóbria, mais straight to the line, né? Mais né? Reto. A segunda, ela tem um desenvolvimento ali do suspense do que tá acontecendo no laboratório, os meandros e tal, então ela tem uma coisa, um pace até mesmo diferente, mas a terceira é esse climão de correria, vai pra frente, a história tá sempre jogando pra frente e tem momentos muito legais. E quero destacar aqui um momento que eu não lembrava que era tão bom, que é o momento do hospital. Cara, é muito foda a parte do hospital da terceira temporada, que eu não sei se você lembra, que a Nancy, um personagem que perde muito ao longo das temporadas, ela precisa investigar, né, uma senhora que tava tendo alguns problemas ali com um rato, e a própria senhora também foi hospitalizada por causa lá do Mind Flyer que tá tomando conta das pessoas de Hawkins.
E aí quando ela vai no hospital, tá lá um dos jornalistas que trabalha com ela, junto com uma das mulheres da mulher, né? A mulher, acho que ela morreu, não lembro direito. Ela some, na verdade, né? Ela vira geleia. E aí, ela é atacada pelo jornalista. E aí, quando eles brigam, eles derrubam, né? Os dois jornalistas que trabalhavam com ela, eles viram uma maçaroca, uma bolha de sangue nojenta, se juntam e viram um monstrão, um pique Resident Evil, que sai perseguindo a Nancy e o Jonathan dentro do hospital. Muito legal. Cara, muito competente essa cena. Uma vibe muito Resident Evil. Cara, eu tenho certeza que esses manos jogaram Resident Evil, velho. É impossível. É impossível eles não terem jogado um joguinho de Resident Evil, assim. Porque tem a vibe Umbrella, tem a vibe dos monstros, parece um Licker. Cara, é muito boa essa cena. E você fica tenso mesmo com ela andando no hospital. Uma vibe meio... Silent Hill também, né? O Silent Hill 2, que tem um hospital. Cara, uma cena muito divertida. E pra quem não lembra a história, eu vou aqui, acabei me atropelando, mas vou contar. Na terceira temporada, as crianças já não são mais tão crianças, né? Elas são pré-adolescentes, elas estão já lidando com seus namoros, com suas relações, com o crescimento deles. E aí, enquanto eles estão passando pelo verão, né? O Dustin está voltando de uma viagem. O Billy, que é o irmão da Max, ele acaba sendo possuído pelo Mind Flayer, né? Que é a criatura que domina as mentes lá no mundo invertido. E alguma coisa começa a acontecer no shopping de Hawkins, porque tem pessoas estranhas agindo por lá e os meninos vão investigar pra ver o que tá acontecendo por Hawkins, né? Então, assim, tem muita coisa... Apesar de ter muita coisa acontecendo, eu acho que eles são muito coerentes no jeito como eles contam a história. As histórias, elas convergem uma em direção à outra muito rápido. E acho que isso é muito inteligente, assim. Porque na segunda, a pior parte da segunda temporada é como eles separam muito os núcleos, né? E aí depois eles precisam convergir só lá na frente. E aí, meu... a coisa já foi meio que pro caralho. Aqui não, aqui eles estão sempre mostrando, ó, isso aqui vai dar aqui, tá? Você começa a entender exatamente onde vai dar cada núcleo, apesar de no primeiro momento você falar, tá, mas o que tem a ver os russos com o Mind Flayer? Assim, tá, entendi, né? Então você começa a entender como as coisas vão amarrar. Outra coisa aqui que eu falei, eu acho que eu me apresentei, meu nome é Edson Castro, jornalista, apresentador, se você não é inscrito aqui, se inscreve, esse é meu canal de cortes, eu tô revendo todas as temporadas de Stranger Things, pra que você não precise ver, e comentando um pouquinho sobre elas. Então curte, compartilha e vambora. Eu vou aqui primeiro falar de uma outra coisa que no meu vídeo sobre a segunda temporada, o pessoal encheu meu saco. Aí às vezes é foda que a falta de interpretação de texto e o analfabetismo funcional no Brasil a gente sabe como é, então vou tentar deixar aqui mais mastigadinho, tá? Não, vou falar bem devagarzinho. A primeira temporada, ela é uma temporada que ela é setada nos anos 80. Ela tem vibes de nostalgia, mas ela não precisa se segurar no nostalgia o tempo todo. A segunda temporada, eu acho que eles se prendem um pouco mais nisso, assim. Então eles precisam estar jogando nostalgia. Então tá o tempo todo jogando coisa na sua cara. Os anos 80, os anos 80, os anos 80, os anos 80. Que não funcionam pra fazer a trama ir pra frente. Não funcionam pra contar a história. E eles têm apenas uma função, que é fazer você falar, meu Deus, lembra os anos 80? Que isso é um recurso. Você pode conversar se é válido, se não é válido, mas eu acho que ele é um discurso pobre de narrativa. E aqui eu acho que eles... é onde passa do ponto. Tanto que o que eu vi até agora da quarta temporada, eles dão até um passo pra trás nisso, e eu apostaria que na quinta eles vão tirar um pouco o pé. Por quê? Como boa parte da trama se passa num shopping, cara, eles estão o tempo todo jogando assim, no talo. Então assim, tem uma cena que é uma cena que não serve pra nada na história. Que um dos personagens, o Lucas, ele pega uma garrafa de New Coke, uma latinha de New Coke, ele começa a beber New Coke e ele começa a falar sobre a nova Coca. É porque eu gosto. Mas o gosto é nojento. Ele, não, porque isso tem gosto e tal. Isso para a história, que tá no meio de uma correria, tá num momento tenso da história, a Eleven tá machucada, coisas ruins estão acontecendo, para eles fazerem uma piada com o New Coke, que é uma Coca-Cola que foi lançada nos anos 80, que foi um fracasso e tudo mais. Isso é só pra gerar burburinho de nostalgia. Não adiciona nada pra história, não acrescenta nada pra história, a história não vai pra frente. E aí várias coisas, por exemplo, tem uma hora que eles mostram De Volta pro Futuro no cinema. Porra, legal, já funcionou. Só que eles precisam fazer às vezes 2, 3 piadas do Steve lembrando do filme, que aí você fala, eles estão tentando forçar nessa coisa da nostalgia, né? Eles estão tentando ficar batendo nessa tecla da nostalgia, porque assim, nostalgia, que eu acho pobre. Mas se você acha que tudo bem, eu ficar assim, eu parar aqui, gente, vocês gostam do Batman? Pô, lembra que tinha um desenho do Batman nos anos 90? Pô, como era legal o desenho do Batman. Não tem nada a ver com o vídeo que eu tô contando.
Mas eu tô puxando uma nostalgia sua aqui. Pô, você não tem nostalgia. Então eu acho que assim, isso é um pouco um elemento um pouco pobre. E acho que aqui eles exageram. Essa é a minha crítica mais negativa. De resto, aqui, amigo, o ritmo tá muito no tom. Né? Tem uma galera que reclama dos russos, né? Do arco dos russos que estão dentro do shopping, né? Que virou uma base militar. Mas acho que isso é tão anos 80, cara. E eu consigo lembrar de tantos filmes dos anos 80 onde os russos são os problemas, né? Então você tem Rocky 4, você tem o Rambo, né? Em determinado momento tem... Não são bem os russos, mas é a União Soviética e a influência da União Soviética no Afeganistão, mas é um papo para outro vídeo. Você tem tantos vídeos, né? Que tem os russos com filmes, que os russos são os problemas, eles precisam lidar com influência russa, espionagem russa, esse tipo de coisa. E que, bicho, acho que tem tudo a ver com o tom da série. Sabe? E isso é acertado desde a primeira temporada. Desde a primeira temporada eles estão espionando os russos. Na segunda temporada eles estão falando dos russos o tempo todo. Ó, imagina se os russos ficam sabendo disso, tal. Imagina se os russos ficam sabendo disso. Então, pô, é uma coisa que já tá montada desde a primeira. Como eu tô vendo tudo junto, não vem do nada. Isso já tá desde a primeira temporada, isso tá sendo construído. Os russos fazem parte da história de Stranger Things. É que agora eles se tornaram personagens principais, né? Eles tomam conta ali do shopping e isso gera toda a questão ali da influência, da corrupção que tem com o prefeito e tal. Foda, né? Outra coisa legal, assim, a série, ela já é muito... Você já, desde o momento 1, você já tem ideia de tudo que tá acontecendo, das localizações, dos arcos. Cara, muito legal, é muito bem construído. Gente, isso aqui como elemento estrutural e narrativo é muito bem construído. Um núcleo foda. O Scoops Ahoy. Cara, que foda que é o núcleo do Scoops Ahoy. Cara, que o Steve e o Dustin já eram personagens incríveis. Aqui na terceira temporada, com a adição da Robin e da Erika, cara, que grupo incrível. Porque assim, tecnicamente eles teriam um arco mais chato, que é eles invadindo a base russa, espionando e tudo mais. Mas só a interação dos quatro ali entre eles é tão rica, é tão maravilhosa. A Robin parece que faz parte da série desde a primeira temporada e é maravilhosa. Pô, maravilhosa, incrível. A roupa deles é muito icônica, né? A interação dos dois, como eles lidam com o Dustin, como eles lidam com a Erika. Meu, isso é muito massa. E o outro núcleo que é foda dessa série é o núcleo do Hopper, né? Porque é o Hopper, a Joyce e o Murray, que eles estão investigando também o que tá acontecendo em Hawkins por uma outra perspectiva, né? É muito curioso, porque você vê, enquanto a Joyce, o Murray e o Hopper estão investigando os russos por um lado, o Steve, a Nancy e o Dustin estão investigando por outro. Então eles estão meio que construindo tudo. E aí tem o núcleo da Eleven que tá lidando com a possessão do Billy junto com a Max. Então, e tudo isso vai dar no mesmo lugar. Só que o tempo todo a série tá mostrando o que ela tá fazendo. Cara, é muito bem construído, velho. Você não sente o tempo passar. É muito foda. Eu não lembrava como era bem feita essa temporada, mano. É muito rápida, é muito ligeira. Tem sempre coisa acontecendo, coisas importantes. Os personagens estão sempre crescendo, amadurecendo. Risco tá aumentando. A escala e proporção de risco, ela é muito maior aqui também. E, cara, muito bem construída. Parabéns, velho. Pô, que foda, assim. Ó, meu, parabéns, sabe? Assim, o Hopper tá incrível. O vilão que eles constroem também, puta, coisa linda. Que é o vilão que é meio Arnold Schwarzenegger, que persegue ele. Que é o russo, durão, tal. Como que funciona esse cara, mano? Funciona muito bem. Personagem muito clichê, mas o clichê do jeito certo, sabe? Tipo, pô, a gente tá contando uma história sobre os anos 80 usando elementos de história dos anos 80. Isso é muito legal, né? E até mesmo o tom, se é pra pensar, os primeiros filmes dos anos 80, eles eram um pouco mais sóbrios, eram um pouco mais sérios, né? Eles tinham uma certa dose de humor, mas eles não eram mais pés no chão. Mas a partir do meio dos anos 80 pra frente, eles vão ficando mais engraçadinhos, eles vão ficando um pouco mais divertidinhos. Então, pô, eu acho que tem uma metalinguagem aí que talvez a gente não pegue e que tá muito explícita em alguns momentos no jeito como eles estão contando a história. Que mais eu anotei aqui? Pô, essa questão do Billy sendo possuído me lembra muito o Enigma do Outro Mundo, Invasores de Corpos, que você não sabe quem tá possuído, quem tá, o que tá acontecendo. Quando vai tendo essa coisa do body horror, deles derretendo e eles vão virando monstros, né? A cena do hospital que é foda pra cacete, a perseguição dentro do hospital. Mano, de novo, linda. Quando eles vão virando Night Flyer no final da temporada, que vai todo mundo derretendo e virando uma coisa só. É foda pra cacete também. Então isso, meu, é muito legal, assim. Isso me pega muito. E o arco da Eleven, acho que a questão da relação do Mike e da Eleven é muito legal como eles vão construindo isso, né? A Eleven crescendo, aí a Max, de novo, deita. Mano, essa menina, ela vai só melhorando, é impressionante. A segunda temporada já é foda, a terceira é melhor ainda, a quarta é melhor ainda. E deixa muito pequeno pra Millie Bobby Brown, né? Como eu disse já desde o primeiro,
Não sou fã da Millie Bobby Brown, e aqui, quando a Millie Bobby Brown precisa já começar a interpretar mais, nossa senhora, você vê claramente as limitações da Millie Bobby Brown, e quando coloca ela do lado da Max, meu Deus do céu, assim, fica até feio. E vai piorar, assim, na 4ª temporada é onde você realmente fala assim, a Millie não é atriz, tipo, realmente não foi parar onde eles pensavam que ia parar. Mas assim, a relação da Max com a Eleven é muito boa, mas a relação do Max com a Eleven, do Mike com a Eleven também é muito legal também. Porque vai ter nessa coisa do romance entre os dois, do como ele se importa com ela, do quanto que ela também quer crescer como pessoa, além de crescer como namorada. Esse conflitinho deles, tendo que lidar com essa questão da primeira briga de namorinho, essa coisa de adolescente, tentando ser adolescente. E eu gosto disso, desse espaço que dão pros personagens fazerem coisas que não sejam apenas resolver problemas sobrenaturais, né? Porque a gente começa a entender que eles têm uma vida, eles se tornam mais complexos. Então, quando eles são colocados em risco, a gente se importa mais. Porque quando o Mike vai salvar a Eleven, ou vai tentar ajudar a Eleven, ou quando a Eleven vai salvar o Mike, você sabe que ela é uma personagem que ela se importa com eles, que todos eles se importam entre si, né? E tem umas cenas muito legais da Eleven aqui salvando a rapaziada. Eu não lembrava o quanto o poder da Eleven tá pica nessa temporada, né? Tanto que eles até cortam eles no final da temporada, porque ela tá overpower aqui, né? Ela protege eles dentro da cabana, ela protege eles dentro do shopping em determinado momento, aí é a hora que ela é mordida e perde o poder. Mas ela tá bem OP aqui, ela tá arregaçando a rapaziada aqui, e muito legal essa coisa dos poderes dela. Esse núcleo dos meninos, pra mim, acaba sendo até um núcleo um pouquinho mais fraco, mas em nenhum momento joga pra... Ah, não, mentira. Tem um núcleo mais fraco, que é o da Nancy e do Jonathan. É verdade. Eles são o terceiro núcleo mais fraco, porque o da Nancy e do Jonathan... Eu entendo, eles tentaram dar um propósito pra Nancy, a Nancy virou uma jornalista agora que investiga as coisas, né, que já vai muito no caminho do que ela fez na primeira temporada, na segunda temporada, agora é uma jornalista, repórter, meu Deus do céu, é muito chato ela com o Jonathan, é muito chato, assim, não tem carisma, não tem molho, acho que os dois não têm química junto, acho que cada vez que eles aparecem a série dá um princípio de que vai arrastar, mas você vê, eles aparecem tão pouco... E aí eles já precisam, já precisam colar ele com os outros personagens pra que pare, assim, de atrapalhar a série, mano. Não gosto mesmo desse arco da Nancy. Acho que a Nancy só vai voltar a ser um pouco interessante ali, mais pro meio da 4ª temporada, e justamente longe do Jonathan. Graças a Deus, porque aí esse casal não tem química nenhuma, não tem molho nenhum. Meu Deus do céu, como atrapalha. E pelo menos aqui, como a temporada é boa, ele se não atrapalha. É bizarro, assim. É muito que o Robin e o Steve... é pica. A Erika e o Dustin é pica botar esses dois personagens juntos. O Jonathan e a Nancy mano, sem molho nenhum, sem carisma nenhum. Outro personagem que aparece aqui, que vem do núcleo dos russos, é o Smirnov, né? O Alexei. Que eles... O Hopper e a Joyce sequestram ele, né? Levam eles até o Murray, que fala russo. O Murray traduz o russo pra eles. E aí tem o cara ali aprendendo a cultura americana, se divertindo com o American Way of Life. Tá um personagem muito divertido, ele é engraçado, ele não fala a língua deles, ele é até meio inocente. E aqui, é a 3ª vez? Cara, de novo, Stranger Things vai fazer aquela parada que eu falo que é uma merda, que ele faz, que é matar, não é? Não, é a 2ª vez. Matar um personagem novo que eles apresentaram na temporada. Isso vai acontecer mais uma 3ª vez, mas olha que covarde. A 2ª temporada, eles apresentam um personagem novo, carismático, divertido, legal, que conduz uma parte da trama que a gente gosta, e que no final ele acaba fazendo um sacrifício e morrendo, que é o Bob. Na 3ª temporada, eles introduzem um personagem inocente, divertido, carismático, que conduz parte da trama, que é o Alexei, e aí, pra ele morrer no final, sendo baleado pelo russo. Beleza, o Alexei, 2º. E aí na 3ª temporada a gente sabe o que acontece com o Ed. Então assim, cara, isso é a coisa que me incomodou da 4ª temporada, que é, de novo vocês vão fazer a mesma coisa. Isso que tem uma parada aqui que eu não vou falar, porque assim, eu quero falar, eu vou deixar aqui pro final pra falar do último episódio. Mas assim, quando chega a 4ª temporada e eles desfazem o que acontece no último episódio, me dá raiva, porque aqui funcionou muito. Mas quando chegar lá no futuro, você fala, filha da puta, cara, o único bagulho que tinha peso, vocês desfazem. Sabe, tenha culhões, Netflix, assuma seus BO, sabe? Mas aqui na temporada ainda não incomoda, mas na 4ª é onde vai incomodar, então eu vou avaliar a 3ª como uma temporada por si só. Mas a gente já vê coisas que vão sendo repetidas e que já não são tão legais. Então, assim,
Os núcleos são muito bem elaborados, o perigo que tá acontecendo em Hawkins é muito bem elaborado, a cidade é muito explorada aqui, então você tá o tempo todo vendo coisas da cidade, então você vê como funciona o jornal, você vê como é que funciona a feira, você funciona o colégio que tá de férias, as crianças estão passando pela rua, né? Então não tem colégio, mas tem o núcleo das crianças, você tem o shopping, você tem a prefeitura, você tem as casas das crianças, você tem os campos, então você, cara, tem uma visão muito 360 da cidade, é uma cidade viva, assim. Cara, eu não lembrava disso, assim, como Hawkins é bem explorado em Stranger Things. Hawkins é quase um Springfield. Porque você conhece os cantos da cidade, você conhece onde as coisas estão acontecendo, a história tá sempre passando em lugares diferentes, e isso na quarta temporada vai ser extrapolado à 10ª potência, quase. Mas assim, é muito legal você ver isso, assim, você sabe onde é o casebre, você sabe onde é a casa dos Byers, você sabe onde é o casebre do Hopper, você sabe onde é a casa do Mike, você sabe onde é a cidade, então você entende que é uma cidadezinha, meio rural, meio cidade American Way of Life. Então, ao mesmo passo que tem pessoas que moram em trailer, tem pessoas que moram em barracos no meio do mato, tem pessoas que moram em subúrbio. Então você começa a ter essa visão muito macro, cara, muito bem construída, com um shoppingzinho, como isso afeta o... Cara, muito legal, muito legal. Pô, realmente, eu tô apaixonado por essa temporada. E aí vem num episódio que aqui pra mim é um dos melhores episódios, e eu vou depois ranquear os episódios de Stranger Things, que é a Batalha do Shopping, que é a Batalha do Starcourt. Puta que me pariu! É o último episódio da 3ª temporada. E aqui, tudo funciona. Tudo funciona, porque tudo convergiu. Tudo tem o seu risco. Cada grupo precisa lidar pra salvar o outro. Então, assim, os 3 grupos de personagens que estão cada um num canto, o tempo todo eles estão... Um tá levantando a bola pro outro. Cara, nossa, até emociona um episódio tão bem feito como é esse episódio, mano. Cara, você tem a Joyce, o Hopper e o Murray invadindo a base dos russos, porque eles precisam desligar o gerador que tá fazendo com que o Mind Flayer ataque as crianças. E é para as crianças irem embora. E as crianças até tentam ir embora, mas quando eles vão tentar pegar o segundo carro, um dos carros ele foi destruído pelo Billy, que tá indo pra cima da galera no shopping, junto com o Mind Flayer. E aí você tem o grupo do Steve, do Dustin, da Erica e da Robin, que estão indo lá fazer a comunicação de rádio na torre de rádio de que o Dustin construiu. Então, ao mesmo passo que tem... E aí, tem toda a questão que o Dustin tá fazendo a comunicação, mas aí na base militar, eles precisam de uma senha que só a namoradinha do Dustin tem, que já vai lhe dar uma das melhores cenas da série aqui de longe. Então, assim, o tempo todo tá todo mundo trocando bola. A Eleven tá sem poder, então eles precisam lidar com o Mind Flayer atacando as crianças estão isoladas dentro do shopping, lidando com um monstro gigantesco e com o Billy, que é um perigo gigantesco, o próprio Billy. Cara, tá o tempo todo, um tá tendo que ajudar o outro. Então, assim, eu preciso ligar o radiador pra salvar as crianças aqui, mas as crianças precisam lidar com esse monstro. Mas ao mesmo tempo, as crianças precisam passar a senha pra eu poder desligar o radiador. E aí o Steve tá na torre, o Steve volta pra salvar eles. Impecável esse episódio. Um ritmo brilhante. Você tá o tempo todo na ponta da cadeira. Tem uma cena maravilhosa que são quando as crianças começam a atacar o Mind Flayer com os fogos de artifício. Isso daí pra mim lembrou muito Zombies Ate My Neighbors, que era um jogo do Super Nintendo que eu adorava. Essa coisa dessa brincadeira, o Monster Squad, que é essa coisa da criança tendo que lidar com um monstro e lidando com os recursos de criança, uma coisa quase Esqueceram de Mim. Puta que... E é muito bem iluminada, essa coisa de um Carpenter, dos fogos de artifício e do neon, e o monstro sofrendo. Nossa, que cena fodida de legal. Tem até uma coisa meio Jurassic Park, deles fugindo do monstro, e o monstro no retrovisor. Cara, assim, brilhante esse episódio inteiro. Aí tem toda a parada que o Dustin precisa pegar a senha com a namoradinha dele via rádio, e aí ela precisa cantar a música do Never Ending Story, que aí é o tom do humor, mas que entra aqui, porra, o pau torando, eles cantando Never Ending Story, lá, 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 lá. Pô, que coisa foda, assim, porque é muito um filme dos anos 80, cara. A cena da Suzy é fodida. Cara, assim, esse episódio pra mim entra, acho que assim, esse episódio, querido Billy... Acho que o episódio da... Acho que é o penúltimo episódio da 2ª temporada. E, pô, o episódio também da morte do Will, quando aparece o corpo do Will na 1ª temporada também. Acho que, assim, são alguns dos meus episódios favoritos de Stranger Things. Puta, tudo funciona nesse episódio, cara. Batalha do Starcourt, tudo funciona, tudo tá no ponto, tudo tá dando certo, tudo afiado, perfeito, no tom...
cada personagem fazendo sua função, cada personagem com sua personalidade, com seu jeito de agir com a situação. As crianças finalmente tomam uma agência. Eles sempre tiveram, mas agora, tipo, as crianças estão no pau torando, entendeu? O pau torando agora é as crianças no pau torando, que não é só a Eleven, então, pô, eles têm... Agora é o contrário, né? Eles tendo que salvar a Eleven. Brilhante, brilhante, maravilhoso. Gente, que conclusão épica. Termina com a morte do Hopper, que é muito sofrida, que você sofre aquela morte, com todas as consequências de tudo que aconteceu, de como a morte do Billy, o impacto de tudo isso vai ter. Essa temporada, pra mim, é uma temporada muito foda, porém, chegando nas conclusões, eu entendo quem não gosta. Eu entendo quem não gosta. Eu entendo quem vai virar e falar assim, pô, eu preferia a coisa mais séria. Eu acho que tem muito essa influência da Marvel, que tava muito em alta nessa época, de ter que ter muita piada. Mas é que eu acho que, olhando pras referências da onde essa série bebe, eu entendo por que ela tem piada. Ela tá fazendo um filme dos anos 80. Todos os filmes dos anos 80 eram meio assim, sabe? Eles tinham esse tom. Né? Principalmente os filmes dos anos 80 com núcleo de criança, pô. Vai assistir Monster Squad, vai assistir Goonies, vai assistir Hora do Espanto, vai assistir, todas essas obras. Gremlins. Gremlins é isso, sabe? Mas eu entendo quem for criticar, eu concordo. E eu também entendo quem ama, porque pra mim aqui ela tem o que eu gosto de Stranger Things. Ação, terror, você se importa com todos os personagens são muito afiados, tem, assim, porra, dá pra ter uma série inteira só do Steve, da Robin, do Dustin, da Erica, de quão incrível eles são. Cara, tudo funciona. Assim, essa temporada pra mim é impecável, assim, pra mim é um nota 9, tranquilo. Sabe, 9, 9,5, porque eu acho que, assim, é uma das melhores temporadas de Stranger Things, na minha opinião, divertidíssimo. E eu já comecei a ver um pouco da quarta temporada e quero falar uma coisa assim. Gente, onde foi... Porque tem muita gente que critica Stranger Things, né? Eu quero fazer um vídeo falando só sobre isso depois. Onde é que foi que a gente deixou de gostar dessa série? Onde é que foi que essa série errou, que ela perdeu uma galera do público? Essa série é muito foda, velho. É muito foda. Eu não lembrava o quão foda que era Stranger Things, assim. Cada vez que eu termino de ver, eu preciso mandar mensagem pra uma rapaziada falando, gente, vocês lembram como essa série era boa? Assim, eu tô revendo, eu tô chocado com como era boa. Como é que eu esqueci que essa série era tão boa assim? Talvez tenha sido excesso de marketing, talvez tenha sido todos os filhos de Stranger Things que teve por aí, né? Quanto essa fórmula foi copiada. Mas, mano, essa série é muito foda e essa temporada pra mim é a prova disso. E talvez o intervalo entre as temporadas seja o motivo pelo qual a gente não tem essa lembrança tão boa. Mas assim, cara, se você, não lembra... Pô, papo sério, eu revi e amei. E se você ainda não reviu, reveja, porque tá muito foda. E estou indo pra quarta temporada, estou terminando quase aqui a minha maratona pra assistir a quinta temporada, mas quero saber de você o que você acha da terceira temporada. Esse meu review é meio doidão. Ele é um review de impressões, ele não é um review de história. Se você odeia esse formato, tipo, aqui também, depois de 28 minutos, perguntar se você odeia pra você falar alguma coisa é foda. Então conta pra mim o que você acha, tal. Eu gosto de fazer essa coisa mais conversada, mais loucona, porque eu acho que tem a ver com minhas anotações aqui também, né? Então aqui você vai ver aqui, ó, Hopper Gold. Hopper Gold, o núcleo dele é muito massa, com o Russo, com o Murray, tem, ó, Russo na vibe dos filmes dos anos 80, são adolescentes, uma dinâmica legal, desde minuto 1, cenário do shopping, personagens, Coops Arroy, a vibe mais comédia do que terror, aqui só nostalgia, isso aqui tá no talo, o primeiro episódio é uma delícia, nossa, uma delícia o primeiro episódio, muito bom. Temporada passa rapidinho, melhor ritmo, body horror. Eu tô vendo as anotações doidonas aqui, ó. Relação entre o Mike, Robin e Steve. Na quarta temporada eu vou tentar fazer um pouco mais organizado, mas assim, não pensava que a minha experiência ia ser tão boa. Não pensava. Me descobri um grande fã de Stranger Things. E, pô, excelente temporada. Me deixou mais empolgado ainda pra ver a quinta temporada e fazer essa maratona que eu tenho feito. E você, tá empolgado? É nóis.